Que a paz e o amor de Deus esteja com você. Nossa proclamação e reflexão do Evangelho diário. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria do rei Salomão. E aqui está quem é maior do que o rei Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Queridos amigos e amigas, refletindo este santo evangelho de hoje, Jesus veio ao mundo com a missão específica de salvar o homem da destruição, uma destruição iminente e que é o pecado que lhe impuseram, consequência do pecado. Por isso, Jesus é o grande sinal de Deus para nós. No entanto, nós, assim como aquela geração da antiguidade que conviveu com Jesus, ainda não nos conscientizamos. Disse, e às vezes, pedimos às vezes ao próprio Jesus sinais para acreditarmos na sua palavra. Jesus é a palavra de Deus. Se fez carne e veio até nós para nos direcionar e nos ensinar a assumir a vida da graça que foi prometida quando perdemos a nossa identidade com aquele que nos criou, que é o nosso Deus Altíssimo, nosso Pai. No entanto, pela incredulidade, estamos continuamente perdendo a grande chance de nos apossarmos das bênçãos que nos foram preparadas. Então, a descrença é, portanto, uma grande arma usada pelo inimigo para enfraquecer a nossa fé em Jesus. Por isso, mesmo vivendo, pedindo provas e querendo ver sinais, e até tentamos a Deus abrindo
aleatoriamente a sua palavra, tentando encontrar as respostas que estejam de acordo com nossos interesses, como se a Bíblia fosse uma mágica. Os ninivitas simplesmente se arrependeram e se converteram com a pregação de Jonas. Eles não pediram nenhuma prova, nem quiseram ter visões sobre o que lhes era proposto. Então, queridos amigos, precisamos perceber que Jesus é o grande sinal do Pai para nós. E a nossa geração é mais abençoada do que a geração dos ninivitas e da rainha do sul, a rainha de Sabá. Muito mais abençoada, que Jesus veio e mostrou a verdade. Eles se converteram somente ouvindo a pregação de Jonas e do rei Salomão. Nós, porém, somos privilegiados, porque o próprio Jesus Cristo se fez Deus, veio viver em nosso meio. Isto é, a própria salvação veio aqui na terra, nos apresentou como mestre e redentor da sua palavra, e a garantia da sua palavra que temos que o Pai nos perdoa, que o Pai nos acolhe com amor e muita misericórdia, apesar das nossas transgressões. Você ainda espera algum outro sinal, a não ser o sinal da cruz? A palavra de Deus lhe basta para que você volte atrás e se arrependa e tenha uma vida nova, transformando em novas criaturas? Você sabe que foi assinalado com o selo do Espírito Santo de Deus quando você foi batizado, quando você foi batizada. Você faz parte da geração boa ou da geração má? Isso me remete aos sacramentos, os 7 sacramentos maravilhosos que nós temos na nossa Igreja Católica, também nas evangélicas, embora eles não reconhecem os sacramentos. Nós temos 7 presentes maravilhosos que nós chamamos de sacramentos. Sacramento nada mais é do que a presença eficaz de Deus em nosso meio. E nós falamos 7 sacramentos porque o número 7 é usado como uma simbologia, como Deus criou o mundo em 7 dias, que significa o número da perfeição, o número da obra acabada. Então se usa o número 7 para especificar também os 7 sacramentos que nós recebemos como cristãos. E é o sinal da presença de Deus em nosso meio. Portanto, existe muito mais do que 7 sacramentos. Porque tudo aquilo que apresenta a presença de Deus eficaz em nosso meio, como exemplo, a Eucaristia, que é um dos mais fortes sacramentos, onde Jesus se faz presente na sua plenitude, na natureza humana e na natureza divina. Se dá um prato de comida também para alguém que está passando fome, é um sacramento. A caridade é um sacramento, porque é a presença de Deus no nosso coração e naquele momento nós estamos fazendo um bem para o nosso próximo. Mas o maior de todos os sacramentos, que é o sinal da presença de Deus em nosso meio, é o próprio Jesus Cristo. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo é o maior de todos os sacramentos. Não precisamos ficar pedindo sinais. Basta vivermos com estes 7 sacramentos. Iniciando desde o batismo. Batismo, crisma e Eucaristia. São os 3 sacramentos que nós falamos, sacramentos da vida cristã inicial, 3 sacramentos da iniciação cristã
que nós nos tornamos membros da família de Deus. E Deus sempre presente na nossa vida quando praticamos os sacramentos. Uma curiosidade, vocês ouviram falar na palavra aí quando eu li, ninivitas. Ninivitas eram aqueles que viviam em Nínive. Nínive é hoje o Iraque. E por ironia do destino, aquela guerra, aquelas coisas todas, lá onde Jonas foi vomitado pela baleia, ele passou 3 noites, 3 dias no ventre de uma baleia e foi lançado naquela ilha para pregar a palavra de Deus. Esse foi o sinal da presença de Deus naquela região. Agora, no mundo inteiro, o sinal maior de toda a presença de Deus é o próprio Jesus Cristo. Deus abençoe você.